Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e no episódio de hoje a gente vai falar sobre o livro A Loja de Tudo, do Brad Stone. O Brad Stone ele cobre o Vale do Silício há pelo menos 20 anos e quando o assunto é Amazon ele é um grande especialista. Ele trabalha atualmente na Bloomberg Businessweek, também já trabalhou no New York Times e ele tem uma bagagem muito grande. O Brad Stone vai contar um pouco da história da Amazon e de como eles começaram em um porão e evoluíram a empresa oferecendo uma variedade imensa de produtos. Eles começaram vendendo apenas livros e poucos títulos e se tornaram o maior acervo de produtos do mundo online. Então é uma história que vale muito a pena ler, é um conteúdo que agrega muito valor, tem várias sacadas e é muito bom a gente entender como que funciona o mindset desses grandes empreendedores. O Jeff Bezos, o CEO e fundador da Amazon, é considerado um dos homens mais inteligentes na área de negócios da atualidade, dos últimos tempos. Eu já li em alguns artigos que ele é considerado o novo Steve Jobs quando se trata de negócios. Então o cara ele é animal, ele é um monstro na área de business e o cara não para de crescer ano após ano. O Jeff Bezos vem de uma família comum, classe média. A mãe dele engravidou na adolescência, casando às pressas com seu namorado. O casamento acabou não durando, as coisas não funcionaram. Ele era um artista circense, vivia de um lado para o outro, as coisas estavam difíceis na época, ele ganhava pouco dinheiro e o casamento acabou se enchendo de problemas, eles acabaram terminando. A Jack, mãe do Jeff Bezos, voltou para a casa dos pais, onde ficou mais alguns anos, e o pai do Jeff Bezos acabou sumindo. Ele acabou se distanciando, a Jack, a mãe do Bezos, não quis ele por perto, e alguns anos se passaram e a Jack, a mãe do Jeff Bezos, conheceu um novo homem, casou, e eles dois pediram pro pai biológico do Jeff, que na época traziam certos problemas, certos atritos, a não procurar eles, a não causar muita confusão na cabeça do menino. Tanto é que o Bezos não é o sobrenome do pai biológico do Jeff, é do pai adotivo. Então ele teve essa infância um pouco turbulenta, ele teve esses primeiros anos um pouco caóticos, falando emocionalmente, mas ele cresceu uma criança saudável. Na época escolar, a mãe dele lutou para conseguir uma vaga para ele numa escola de superdotados, ele já era um aluno de destaque, ele é um cara que tem um QI muito elevado, tem uma facilidade muito grande para tecer raciocínios complexos, entender filosofia e outros assuntos. Então ela batalhou muito, ela acabou conseguindo uma vaga de última hora, as inscrições já haviam acabado numa escola de superdotado no Texas, e ele acabou ingressando, o que foi transformador na vida dele. Como um garoto prodígio, ele teve as condições necessárias para evoluir seu talento e progredir como pessoa. Foi nessa escola que ele aprendeu as principais coisas, a base que ele teve de pensamento, de estruturar ideias, de planejar e de uma vida criativa e de uma mentalidade muito aberta para mudar de pensamentos, para romper com alguns padrões e pensar além. Então esse foi um grande início e determinante na vida e no sucesso do Jeff. Já nos seus 20 e poucos anos, o Jeff ele foi para Wall Street trabalhar no mercado financeiro. Ele trabalhou num escritório que na época era muito diferente, muito inovador, chamava D.E. Shaw. E esse escritório ele era conhecido por ser totalmente disruptivo. Nenhuma outra empresa financeira de Wall Street tinha o perfil da The Shaw. Por quê? Porque eles usavam tecnologia ao extremo. Os contratados nem sempre eram economistas ou pessoas do mercado financeiro, eram geeks, eram nerds do mercado tecnológico. Então, naquela época, eles exploravam o mercado financeiro utilizando computação. Uma das poucas empresas na época que fazia isso, eles conseguiram evoluir e ganhar muito dinheiro com isso. Os investimentos eram muito bem sucedidos e o Jeff Bezos criou uma base muito sólida de conhecimento. O problema é que com o passar do tempo, o Jeff ele viu que a internet era o grande futuro e passou a perder um pouco do interesse em Wall Street e toda aquela dinâmica financeira e ele pediu demissão para abrir a sua primeira loja, né, o seu e-commerce vendendo livros pela internet. Essa era a ideia dele. Como ele foi um cara que teve muito contato com o livro desde sempre, esse foi o grande start. Os livros foram a base dele, ele sempre teve um interesse e um cuidado muito grande com os livros, o que levou ele a ter essa ideia de construir um e-commerce e vender livros. A questão é que eles começaram muito pequenos em Washington, lá em Seattle,
no porão de uma casa que ele tinha alugado, uma base ainda muito pequena, uma operação muito pequena, vendendo um ou outro título, com muita dificuldade. Os anos foram se passando, eles começaram a vender mais livros, foram solidificando a sua base, mas sempre enfrentando alguns problemas com as concorrências. Por quê? Porque eles eram uma loja na internet, numa época, na década de 90, onde a internet não era tudo isso ainda. As vendas não aconteciam com tanta frequência e não existia esse frenesi tão grande que a gente tem hoje, e as facilidades. Em compensação, existiam grandes concorrentes na época que vendiam muito e tinham muito poder de barganha por ter muitos títulos. Algumas das lojas tinham até 100 mil títulos, das maiores lojas dos Estados Unidos, enquanto eles tinham poucos títulos vendendo pela internet, numa proposta ainda muito radical para a época. A questão é que o Jeff Bezos é um cara muito persistente, pé no chão, bate o pé, briguento, e ele persistiu na ideia dele, ele foi até as coisas começarem a melhorar. E as coisas começaram a melhorar, a Amazon passou a ter mais vendas, a ter um progresso maior. Só que aconteceu um grande problema. A gente está falando da década de 90, a Amazon cresceu, ganhou investimentos, vendeu títulos, abriu ações na Bolsa de Valores. E a questão é que a gente está perto de 2000 no estouro da bolha. A bolha estourou, muitas das empresas que a Amazon tinha adquirido na época quebraram, eles tiveram um grande choque financeiro, suas ações despencaram, e a Amazon estava por um triz de falir. Estando um triz de falir, o Jeff Bezos fez uma decisão que ele não ficou feliz por ela, porque ele era um cara bitolado em crescimento, ele só pensava em crescer, em crescer, em crescer, ter mais funcionário, ter mais faturamento, ter mais opções na loja. Essa era a ideia dele, era só crescimento, ele forçava o pessoal dele para crescer, e quando chegou na crise de 2000, com o estouro da bolha das .com, ele teve que tirar o pé do acelerador, e aí ele teve uma consciência diferente, que ele precisava criar uma solidez no negócio dele, transformar esse negócio num negócio rentável, lucrativo, e esse passou a ser a meta dele. Só que a grande questão, né, o grande norte da Amazon e do Jeff Bezos desde o começo, a grande referência dele foi o Sam Walton, do Walmart. Ele queria construir o Walmart online, e ele sempre rivalizou com o Walmart, ele sempre teve esse norte, sempre teve essa ideia, e com isso no DNA dele, ele teve que priorizar sempre, desde sempre, os clientes. Então essa era a visão dele. Como eu posso agradar meu cliente? Já meus fornecedores e parceiros, a gente arruma um jeito de ir levando. Quem era a estrela era o cliente. Então ele sempre pensava em formas, ele sempre conversava com seus parceiros, ele sempre propunha negócios que muitas vezes não eram lucrativos para os seus parceiros, para os seus fornecedores. Muitas vezes trazia prejuízo, mas os fornecedores acabavam fechando porque a Amazon já tinha um grande poder, para que dessa forma o Jeff Bezos conseguisse oferecer os preços mais baixos da internet, levando a Amazon como a loja que vende mais barato. Um fato curioso sobre o Jeff Bezos é que ele foi um dos primeiros investidores externos no Google. Na época ele já era um cara com uma base sólida, com investimentos dando retorno, e foi quando ele recebeu um convite para conhecer o Larry Page e o Sergey Brin. Ele recebeu um convite de um amigo para conhecer esses dois caras, esses dois jovens entusiastas da busca na internet. O Google ainda não era nada do que a gente tem hoje, nada do que a gente vê o Google. Era simplesmente dois caras que tinham uma grande ideia e estavam fazendo acontecer, mas de forma muito pequena ainda. E o Jeff, como um grande visionário, viu naquilo uma grande oportunidade, investiu dinheiro, e hoje estima-se que só do Google o patrimônio dele vale aproximadamente $1 bilhão. Então Jeff ele tem essas sacadas de mestre, ele tem grandes outros investimentos na manga, ele fez aquisições muito famosas, por exemplo, ele é dono do Washington Post hoje. Então o Jeff ele é uma grande estrela, é um cara em ascensão, e é um nome que provavelmente a gente vai ouvir falar muito no futuro, como um líder mundial, como um cara na área de negócios que bota para quebrar e que acaba dominando o mercado. Embora o Jeff seja essa pessoa brilhante, que todo mundo gosta de frisar, muito no livro se fala que ele era uma personalidade muito complicada, ele é uma pessoa muito difícil, muitos processos foram abertos contra a Amazon, tanto de fornecedores, parceiros, de funcionários, pela personalidade, pelo jeito difícil de lidar do Jeff e da sua equipe, que o autor fala que muitos dos funcionários são Jeff bots. São robôs de Jeff, são caras que copiam o Jeff, a atitude, o modo de ser, e a Amazon tem essa característica. É um ambiente extremamente competitivo, o autor conta que muitos funcionários brilhantes acabaram saindo por causa do ambiente ácido, que é a Amazon, por ser um ambiente muito acelerado, de muita corrida, de muita competitividade, acaba afastando alguns perfis de pessoas. A Amazon tem uma característica, pelo que mostra no livro, de uma negociação não visando o ganha-ganha com seus parceiros e com seus fornecedores.
isso causou muitos problemas, muitos fornecedores se rebelaram contra a Amazon, parando de fornecer, parando de vender para ela. E isso é um fato que mostra muito no livro. Uma outra questão é a forma que a Amazon sempre lidou com seus concorrentes, de uma forma muito agressiva. Tanto é que quando eles compraram a Zappos, uma das maiores lojas de sapatos online dos Estados Unidos, eles utilizaram uma estratégia basicamente assim. A Amazon abriu uma divisão para venda de sapatos, baixou o preço abaixo das Zappos, colocou frete grátis. A Zappos, como tinha uma venda muito maior que a Amazon, decidiu fazer a mesma oferta para seus clientes. Mas a estratégia da Amazon era: eu posso oferecer essa condição e assumir esse prejuízo porque minha operação ainda é muito pequena quando se fala de calçados. Como as Zappos têm uma operação muito grande, se eles tentarem imitar a gente, eles vão ter um custo muito elevado. Em poucos meses eles vão ter um gasto de milhões, um prejuízo de milhões, o que vai balançar e bagunçar a empresa. Então a Amazon ela tinha esse tipo de atitude. Várias das aquisições que eles fizeram foi usando essa estratégia. Eles lançavam uma empresa, colocavam os preços lá embaixo, assumiam prejuízos muitas vezes acima de 100 milhões de dólares para enfraquecer seu concorrente e assim fazer uma proposta de compra no futuro. Eles compraram várias empresas nesse modelo. A Amazon se solidificou no mercado não só pela loja de tudo, o seu grande e-commerce, como também outros produtos, colocando a Amazon num patamar elevado como uma empresa tecnológica e não como um e-commerce. A Amazon hoje oferece um serviço de cloud que é muito famoso para os desenvolvedores e pelas startups, por você conseguir criar um servidor, criar um ambiente para você criar sistemas com muita facilidade e com o mesmo grau de qualidade que grandes nomes usam, como Netflix, entre outros, que também usam a Amazon. Esse serviço é chamado de AWS. Ele nasceu na Amazon depois de um problema interno de criatividade. O que acontecia? Como a Amazon era muito grande, tinha muita gente, muitas ideias nasciam. O problema é que poucas pessoas conseguiam colocar em execução porque o sistema de tecnologia de informação interna da Amazon era muito rígido. Foi assim que o Jeff Bezos, um dia irritado, pediu para eles inventarem um dispositivo que fosse mais flexível. Foi aí que nasceu o AWS, o sistema de web services da Amazon, e colocou a Amazon num outro patamar, num patamar de controle de mercado nesse sentido. E como a Amazon sempre foi uma empresa de baixas margens de lucratividade, eles não tiveram dificuldade de oferecer alguns custos como 15 cents ou 10 cents pela uma instância na Amazon, e isso colocou a Amazon num jogo muito mais alto. Uma outra grande sacada da Amazon foi o lançamento do Kindle, fortalecendo ainda mais o posicionamento da Amazon no mercado editorial, na área de livros. Não só isso, a Amazon também colocou umas novas propostas, como você, como um autor, publicar um livro na Amazon e ele ser disponível no Kindle. Sendo assim, você tem 70% do lucro da venda do seu livro e a Amazon fica com 30%. Então a Amazon está na vanguarda da área editorial, ela está tentando romper com padrões e está causando grandes conflitos com concorrentes e com mercados mais antigos, como o mercado impresso de livros e outras áreas editoriais que ainda estão com os pés no passado. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que foque no cliente, não no concorrente, porque o cliente te traz dinheiro, o concorrente não. Isso é um grande aprendizado, ajuda a gente que vende, que oferece informação, conteúdo, produtos, visões, que ofereça da melhor forma para as pessoas que vão consumir e tirar o olho um pouco das outras pessoas que estão concorrendo com você, para assim você firmar no bem mais importante, que são as pessoas que confiam em você, seus clientes, quem consome. O segundo aprendizado é que quando uma empresa vende barato, não necessariamente ela pagou barato por aquilo. Muitas vezes isso é uma estratégia de venda, uma estratégia para derrubar concorrentes, para criar liderança, onde eles podem pagar R$50 num produto, tá? E vender por R$30. Assumindo esse prejuízo de R$20 simplesmente como uma estratégia para se solidificar no mercado, derrubar a concorrência e assim criar uma conexão muito maior com seus clientes. O terceiro aprendizado, a importância dos livros. O Jeff Bezos teve como base a leitura, ele estudou muito, é um cara muito conhecedor de diversos temas como filosofia, economia, sociologia, ele é um cara muito interessado nesses campos. Isso colocou ele num nível muito elevado de consciência, de realização ali dentro da corporação, por ter uma vida e uma visão muito diversificada. Então a importância dos livros na Amazon é fundamental. Primeiro porque foi um dos primeiros produtos que eles venderam no e-commerce e segundo porque foi uma das bases que ajudaram eles em muitos momentos a criar novas ideias e resolver muitos problemas. Quarto aprendizado, muitas das decisões das grandes corporações não são diferentes das pequenas, muitas são baseadas em apostas, em achismos e pouco das projeções de fato acontecem. O autor mostra, o Brad Stone mostra isso no livro, que a Amazon
de todas as projeções que eles fizeram, quase nenhuma eles acertaram. Sempre o mercado reagia de forma diferente, sempre a economia se comportava de modo diferente. Então, às vezes a gente pensa que nosso planejamento, a gente tem medo de ousar, mas é isso que as grandes corporações fazem. Eles têm bala na agulha, eles têm capacidade de enfrentar prejuízos, eles assumem riscos, muitas vezes sem saber as consequências. O quinto aprendizado, e muito importante, é a consistência, visão de longo prazo. O Jeff Bezos é um cara que joga no longo prazo, ele tem essa visão. Ele não se importa com os próximos 6 meses, com o próximo ano. Ele é um cara que quer construir uma coisa de 20, 30, 50, 100 anos. Ele quer construir uma coisa de longo prazo. E as ações, o modo que ele enxerga, o modo que ele se comporta, mostra isso. Então isso é muito, muito legal, muito bom pra gente enxergar que muitos dos nossos projetos precisa de tempo para maturar, precisa de tempo para se desenvolver, e que a gente precisa ter mais consistência e mais persistência e investir no longo prazo quando se trata de conhecimento, construção do eu, construção de coisas sólidas. Se você quiser acompanhar um pouco dos meus estudos, das minhas leituras, você pode me acompanhar no Snapchat. Esse conteúdo está disponível em podcast e em texto no meu blog livrosenegócios.com.br. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!